A variedade de fenômenos no universo pode ser descrita por 4 forças: a força nuclear forte, a força nuclear fraca, a força elétrica e a força da gravidade. Essas são as forças fundamentais da natureza. Até agora, temos nos ocupado de uma espécie de enigma filosófico. A peça central de tudo isso que temos feito tem sido a segunda lei de Newton. A lei segundo a qual uma aceleração é produzida por uma força que age sobre uma massa. Mas além da equação propriamente dita, não temos nenhuma ideia do que significa essa força, como também não temos ideia do que seja massa. Suponhamos que eu diga que acabei de fazer uma grande descoberta científica. Eu descobri que galharufas é igual a pitibiribas vezes a distância. Mas você não ficou muito impressionado. O motivo é que eu não lhe expliquei o que é galharufa, nem o que é pitibiriba. O mesmo vale em relação à segunda lei de Newton. A menos que se saiba o que são força e massa, essa segunda lei não quer dizer muita coisa. Mas, sem dúvida, fizemos algum progresso. Calculamos órbitas de projéteis e descobrimos que todos os corpos caem com a mesma aceleração. Isso é algo concreto e sólido. Não um filosófico jogo de palavras sobre galharufas e pitibiribas. Como fizemos isso? Nós simplesmente fizemos. Introduzimos uma outra ideia teórica, a lei da gravidade. A lei da gravidade é uma descrição explicitamente clara e independente de um tipo de força. Todo o sucesso por nós obtido não foi consequência apenas da segunda lei, mas da introdução da lei da gravidade na segunda lei. Isso nos leva a uma pergunta óbvia. Quais são as outras forças? Quais as forças fundamentais da natureza? Essa é a questão que vamos discutir hoje. Instituto Tecnológico da Califórnia, Caltech, em Pasadena. No laboratório de radiação Kellogg, Charles Barnes e seus colegas investigam núcleos de átomos. Analisam o que pode ser o coração das estrelas. E com os aceleradores de Caltech observam as forças fundamentais da natureza. A ciência e a tecnologia avançam em saltos quânticos, mas mesmo na área espacial, as equações de Isaac Newton não são esquecidas. Aqui, por exemplo, a equação força igual massa vezes aceleração funciona muito bem. De fato, F igual ma é o princípio em que se baseia esse acelerador. Uma máquina com a qual o pai da mecânica clássica provavelmente jamais sonhou. E aqueles que levam adiante a exploração de Newton descobrem outro princípio da natureza. Toda e qualquer partícula de matéria, tudo, desde o limite exterior da mais distante galáxia até o núcleo de um átomo, está sujeito a 4 forças fundamentais. No complicado mundo em que vivemos existem, ou parecem existir, muitas forças diferentes em ação. No entanto, os cientistas procuraram reduzir todas essas forças a uma única, ou no máximo a umas poucas forças. 2 das forças fundamentais agem só no núcleo do átomo. Uma terceira não conhece limites no cosmos. E a quarta mantém unida toda a matéria. As forças fundamentais do núcleo atômico são a força nuclear forte e a força nuclear fraca. A força forte une os prótons e nêutrons nos núcleos. É tão poderosa que pode superar a repulsão natural dos prótons. E sua energia pode ser liberada em reações nucleares. Indiretamente,
A força nuclear forte gera energia nas profundezas do Sol e também das outras estrelas. Mas, embora assim poderosa, o seu alcance não ultrapassa 1/1000º da milionésima parte de 1 centímetro. A força fraca, a outra força fundamental, no interior do núcleo atômico, provoca efeitos que não poderiam absolutamente ser considerados fracos. Embora seus efeitos sejam sutis, eles são bastante perceptíveis na morte violenta de estrelas, por exemplo, ou no decaimento de isótopos radioativos, que é uma volta à alquimia, transformando urânio em chumbo. Cada vez mais, os cientistas estão descobrindo de que maneira as forças nucleares unem o passado, o presente e o futuro do universo. Embora já se saiba muita coisa sobre a força nuclear forte e a força nuclear fraca, elas permanecem de certa forma misteriosas. Escondidas do nosso dia a dia dentro do núcleo atômico, elas permanecem como um dos mais profundos segredos da natureza. As duas outras forças fundamentais, igualmente extraordinárias e inacreditavelmente poderosas, parecem menos clandestinas na natureza. Elas podem ser observadas mais de perto. A força fundamental mais familiar é a gravidade. Até mesmo numa cozinha, a força da gravidade acelera uma massa. Ela é mais antiga do que a galinha e o ovo. Mas antes da lei de Newton, ninguém sabia muita coisa sobre a gravidade. Sabiam, por exemplo, que fazia com que as coisas caíssem. Mas não sabiam que a gravidade também fazia a Lua cair, nem que a gravidade, antes de mais nada, é uma força fundamental do universo. Uma força fundamental e uma força atrativa. Como uma força de atração, a gravidade pode ser descrita em termos populares. A gravidade não apenas está presente em toda a extensão do universo, como exerce considerável influência sobre tudo que está sob a Lua. Mais ainda, a gravidade está relacionada a tudo e a todos. De alguma maneira, a gravidade atinge e dá as mãos a tudo no universo. Com sua lei da gravitação universal, Isaac Newton explicou como e o porquê da gravidade no universo. Como ela atrai os objetos para a Terra e, ao mesmo tempo, por que alguns objetos como a Lua permanecem no céu. Ele explicou a gravidade em termos de força. Embora a força seja medida por uma unidade chamada Newton, uma homenagem bem merecida, outro inglês também merece créditos por empurrar a ciência para mais perto da Lua. Seu nome é Henry Cavendish. Ele indiretamente pesou a Terra e também isolou um gás hoje conhecido como hidrogênio. Cavendish era tão retraído quanto brilhante. A maior parte da sua obra só foi publicada quase um século após a sua morte. Mas no seu jeito tranquilo, ele pesou a Terra em 1798. Para obter o peso da Terra, ele mediu a constante G da lei da gravitação universal de Newton. Força é igual a massa vezes a aceleração, expressa em quilogramas vezes metro por segundo ao quadrado, ou newtons. A partir da aceleração de um corpo em queda e da lei da gravidade de Newton, Cavendish já sabia a massa da Terra vezes G. Para isolar a massa da gravidade, ele precisava medir o valor de G. Isso podia ser feito determinando-se a força entre duas massas conhecidas, separadas por uma distância conhecida. Era preciso fazer isso com muito cuidado, pois a força gravitacional entre massas de tamanho familiar é muito pequena. Uma barra suspensa por uma corda de fibra sustenta uma massa em cada extremidade. Duas massas maiores são aproximadas. A força gravitacional entre essas massas faz com que a barra mude de direção. Medindo o valor desse deslocamento e conhecendo a rigidez, a torção da fibra, ele pode calcular a força de atração.
Deslocando as massas, a barra gira na direção oposta. Isso é para corrigir assimetrias na experiência. Com essa delicada experiência e com muito cuidado, Cavendish mediu a constante gravitacional e assim, diretamente, pesou a Terra. Pesar a Terra foi um feito notável, mas não exatamente surpreendente. A quarta força fundamental é a elétrica. A eletricidade parece o paradoxo das forças. Num instante é algo excitante, até mesmo amedrontador com sua intensidade. No outro, tão prosaica quanto uma torradeira. Às claras, a eletricidade é tão comum quanto o pão branco. Mas nas trevas, ela desperta muitas fantasias, algumas mortais, outras místicas, todas de alguma forma associadas à cultura ocidental. Nenhuma imagem atinge mais um americano do que esse habitante de Filadélfia produzindo energia com uma pipa. Considerando-se seus efeitos inigualáveis, redator e escritor, inventor, político, agente postal e estadista, filósofo, a argúcia e a sabedoria de sua época, por que será que essa sua imagem é a mais popular até os nossos dias? Porque Benjamin Franklin foi o primeiro e mais destacado cientista da jovem América. Ao estudar os seus efeitos, Franklin teve a ideia engenhosa, embora não exatamente correta, de que a eletricidade era uma espécie de fluido. Um fluido elétrico presente em cada corpo. Caso um corpo contivesse uma grande quantidade desse fluido, Franklin dizia que ele estava carregado positivamente com eletricidade. Um corpo com uma quantidade muito pequena estaria carregado negativamente. Os termos de Franklin, carga positiva e carga negativa, permanecem vivos no vocabulário da eletricidade. Mas o significado da força elétrica vai muito além de suas reflexões. Em seu nível mais fundamental, a eletricidade é a força entre as cargas positivas e negativas. Ela une tudo que existe no universo, desde a sopa às castanhas, a pia da cozinha, inclusive. Com isso, inclui os seres humanos. Por que então não temos consciência das cargas em nossos corpos? Por que o pão não eletrocuta a torradeira? E cada vez que as pessoas se apertam as mãos, por que não se fritam umas às outras como batatas? Porque tudo possui quantidades iguais de carga positiva e negativa, gerando uma mistura perfeitamente equilibrada. Assim, como toda matéria neutra, consistindo de cargas positivas e negativas eletricamente equilibradas, toda a matéria é composta de átomos. O núcleo do átomo é formado pelos prótons carregados positivamente e ilustrados na cor vermelha, e nêutrons, na cor branca, que não possuem carga nenhuma. Carregados negativamente, os elétrons, representados em verde, orbitam em torno do núcleo. A força elétrica é igual a constante K, índice E, vezes o produto das cargas dividido pelo quadrado da distância entre elas. A fórmula da força elétrica apresenta uma notável semelhança com a fórmula da força gravitacional. A força gravitacional mantém os 9 planetas em órbita em torno do Sol. A força é igual a menos uma constante, G, vezes o produto das massas, dividido pelo quadrado da distância entre elas. As naturezas da massa e da carga são, em sua maior parte, ainda desconhecidas. Mas, obviamente, a massa é algo que se aplica à gravidade, enquanto carga é algo que se aplica à eletricidade.
Como a massa é sempre positiva, a gravidade sempre atrai. A carga, no entanto, pode ser positiva ou negativa. Uma carga positiva e uma negativa vão se atrair. Cargas positivas irão se repelir. O mesmo acontecendo a duas cargas negativas. Por outro lado, como suas fórmulas revelam de maneira simbólica, a gravidade e a eletricidade são de tal forma semelhantes que um átomo, guardadas as escalas, pode parecer um pequeno sistema solar. Quando os cientistas descobriram que duas das quatro forças fundamentais da natureza são quase idênticas, surgiu uma questão lógica. Poderia haver uma única força que explicasse sozinha a natureza fundamental de tudo o que existe no universo? Assim teve início a busca de uma teoria unificada. Durante os últimos 20 anos de sua vida, Albert Einstein explorou essa difícil linha de pesquisa. Embora Einstein jamais tenha alcançado seu objetivo, a pesquisa continua e as descobertas são muito promissoras. Encontrados nos escombros de colisões nucleares, esses fragmentos sugerem uma conexão profunda e subjacente entre a força elétrica e a força nuclear fraca. Fora do âmbito da pesquisa científica, no entanto, o mundo do senso comum continua sendo governado pela gravidade e pela eletricidade. Gravidade é a força que faz com que alguns objetos caiam e mantém outros girando. A gravidade mantém a Lua girando na órbita da Terra e os planetas em torno do Sol, em vez de ficarem vagando pelo espaço. A eletricidade, assim como a gravidade mantém os planetas em seu curso, a eletricidade mantém os átomos e moléculas de líquidos e sólidos que formam tudo, desde os mais complexos organismos ao simples sal de cozinha. Embora a matéria comum seja eletricamente neutra, os átomos no seu interior podem estar carregados tanto negativa quanto positivamente. O sal ilustra como essas cargas podem manter a matéria unida. Os cristais do sal são unidos pela força elétrica entre o sódio, positivamente carregado, e os íons de cloro, negativamente carregados. A eletricidade, nas mais diversas formas, é uma força fundamental que constantemente se faz notar. A ação de molejo de um objeto metálico, por exemplo, é na verdade um processo elétrico. Íons metálicos positivamente carregados são mantidos unidos por elétrons que são negativos. Quando o metal é esticado, os íons se separam, mas os elétrons os obrigam a se unirem novamente. Outra forma de força elétrica é a fricção. Quando dois objetos entram em contato, suas cargas positiva e negativa interagem e suas superfícies são, pelo menos temporariamente, unidas. Uma terceira forma da força elétrica é a viscosidade, que determina a velocidade com que um fluido flui. Por exemplo, cada recipiente contém um fluido com uma viscosidade diferente. Quanto mais viscoso o fluido, mais lentamente os objetos o atravessam. Assim, tanto no molejo de uma mola de metal como no atrito entre dois objetos, a viscosidade é resultado das cargas elétricas dos seus átomos. Aqui, quando os objetos vão descendo, moléculas do líquido fluem ao seu redor sob a influência da força elétrica entre elas. 3 séculos depois que o gênio de Isaac Newton produziu F igual a ma, o professor Barnes e seus colegas utilizaram a força elétrica para acelerar uma massa. O acelerador da Caltech recria eventos que ocorrem no interior do Sol, colidindo núcleos a altas velocidades para provocar uma reação. Um íon negativo é um átomo com um elétron extra. Quando injetado no acelerador, ele é atraído pelo terminal de alta voltagem positivamente carregado. É uma atração poderosa. Ela se deve à força elétrica.
Força entre o íon negativo e a carga positiva do terminal de alta voltagem. No interior da câmara, há um tubo através do qual o íon deverá passar. A meio caminho do tubo está o terminal de alta voltagem, com uma grande carga positiva. Enquanto isso, no início do tubo, um átomo de carbono recebe uma carga negativa. No mesmo ponto, outra carga negativa impulsiona o íon em seu curso. Um campo magnético orienta o íon nas curvas. Enquanto o outro o mantém no centro do tubo. Vendo a carga positiva à sua frente, o íon sente-se atraído e acelera. Na região mais positiva, moléculas de gás aguardam. O íon atinge inevitavelmente uma molécula e a colisão liberta alguns elétrons. Agora, a carga do íon se torna positiva. O íon sente um tremendo impulso para escapar e é o que ele faz o mais rapidamente possível. Não apenas com rapidez, mas com uma potência incrível. De fato, dentro desse acelerador, o íon atinge energias ainda maiores do que aquelas do centro do Sol. Como isso é possível? Porque os cientistas usam a mesma voltagem duas vezes. Primeiro, ela foi usada com íons negativos, sendo acelerados em direção ao terminal de alta voltagem. A voltagem foi utilizada uma segunda vez com íons positivos acelerados em direção ao potencial inicial. A ideia de usar a mesma alta voltagem duas vezes não tem similar na natureza. No entanto, funcionando muito bem, segundo as leis da física, esse acelerador torna perfeitamente legítima a dupla utilização da mesma voltagem. Esse acelerador tornou-se um instrumento padrão da física experimental. Essa experiência, por exemplo, é uma tentativa de se descobrir com que rapidez os núcleos de carbono se fundem com os núcleos de hélio, produzindo o oxigênio. Os íons de carbono são impulsionados em direção ao hélio. Essa reação nuclear determina as quantidades relativas de carbono e oxigênio, um passo crucial na evolução das estrelas. Com esses passos, os físicos simulam não apenas as estrelas, mas obtêm um maior conhecimento do universo como um todo. Sucesso? Sim. No sentido relativo, de um passo de cada vez que caracteriza a física experimental. É o próximo passo em direção às estrelas, e certamente não o último. Os cientistas continuarão investigando os segredos das estrelas e eles descobrirão os mistérios do cosmos, porque sabem o que Isaac Newton foi o primeiro a compreender. As forças fundamentais da natureza são as mesmas para toda a matéria do universo. Muito bem. Fizemos o que nos propusemos fazer. Enumeramos as forças da natureza. Aprendemos também algo sutil e profundo sobre a natureza da própria física. Explico. Antes de Isaac Newton, a ciência da física como a conhecemos hoje não existia. A dificuldade não era não termos todas as respostas. A dificuldade era que não sabíamos que perguntas fazer. É claro que um gênio como Galileu poderia obter progresso, elaborando regras à medida em que desenvolvia o seu trabalho. Alguns acharam que haviam dominado a situação. Descartes pensou que seria capaz de compreender tudo, dentro de poucos anos, seguindo alguns princípios racionais por ele elaborados. Mas estava enganado.
Nosso conhecimento do universo encontrava-se num estado caótico. Não sabíamos nem que perguntas precisavam ser respondidas para se obter uma nova ordem no mundo. Então, veio Newton e disse F igual ma. E a névoa começou a se dissipar. Por quê? Porque podemos calcular as acelerações? Não, não é bem isso. O importante está no cerne daquele enigma que discutimos antes. Se essa equação é a chave para a compreensão do universo, devemos saber que forças existem e devemos saber o que é a matéria. Ordenando as perguntas, as questões são: quais as forças fundamentais da natureza? E quais as partes integrantes da matéria? Essas são as questões que a lei de Newton nos traz à mente. Elas constituem até hoje os problemas centrais de toda a física. Discutiremos esses problemas na próxima vez. A força forte e a força fraca existem no núcleo do átomo, espantosas e misteriosas. As outras duas são melhor conhecidas e aparentemente mais disseminadoras. Gravidade, a mais importante força entre objetos muito distantes um do outro. Átomos e moléculas de todos os corpos estão unidos pela força elétrica. A força fraca, a força forte, a gravidade e a eletricidade. Essas são as forças fundamentais da natureza. I just keep shoes on.